O tema da palavra é Viva no Propósito. E eu queria te convidar a abrir sua Bíblia lá no livro de Jonas, do capítulo 1, que diz: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. E os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão, e se deitado e dormia profundamente. Até aqui, irmãos. Então vamos lá. Quem foi Jonas? A Bíblia não fala muito sobre quem foi Jonas. Mas primeiro, ele foi filho de Amitai. E o segundo ponto que é muito importante: Jonas, ele foi o único profeta que foi levantado por Deus para pregar para uma nação, para um povo gentil. Todos os demais profetas, eles tinham que profetizar para o povo de Israel, profetizar para a nação de Israel. Só que Jonas é o único profeta que é levantado por Deus para anunciar a palavra de Deus para um povo gentil, que não era o povo de Israel. Só que no versículo 2 nós vamos ver, falando: E dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Cidade de Nínive. Quem foram os ninivitas, irmãos? Nínive era a capital do Império Assírio, que eram conhecidos por sua brutalidade militar e por suas conquistas implacáveis. E o exército assírio era um exército poderoso, era um exército implacável, e eles conquistavam tudo com muito derramamento de sangue. E por conta disso, os assírios iam se tornando um inimigo em potencial do povo de Israel. Por isso Jonas não queria ir lá anunciar a palavra de Deus a esse povo, porque ele sabia que a misericórdia de Deus era tão grande, que mesmo aquele povo sendo um povo tão pecador, quando ele chegasse lá e anunciasse a palavra de Deus, aquele povo iria se arrepender, e que Deus era tão misericordioso que iria perdoar aquele povo. E Jonas não queria ir pregar para aquele povo de Nínive, porque ele achava que eles não eram dignos de receber o perdão de Deus. E também Jonas sabia que o Império Assírio, logo mais na frente, era também um inimigo que iria se levantar contra o povo de Israel, e é o que acontece mais na frente, na história. Então por isso Jonas não quis ir, irmãos, e diante disso a Bíblia fala que Jonas foge. No versículo 3 vai nos mostrar: E Jonas se dispôs a ir, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Sabe, eu quero chamar sua atenção para algo importante nisso. Note comigo que o texto não diz que Jonas fugiu apenas do propósito. Não, o versículo 3 faz questão de nos mostrar que Jonas fugiu da presença do Senhor. E eu estava aqui na igreja essa semana, orando pela manhã, e eu fiquei lendo essa história de Jonas, e eu lendo e meditando nessa história, e trouxe assim uma inquietação no meu coração, um certo medo dessa história de Jonas, porque aqui nesse versículo 3, Jonas tinha um propósito e uma missão para cumprir. E a Bíblia fala que ao invés dele ir para Nínive, a Bíblia fala que ele paga a sua passagem, entra em um navio e vai para Tarsis, que era o oposto de Nínive. Só que o versículo 3 vai nos mostrar que Jonas não apenas fugiu do propósito, mas fugiu da presença do Senhor. Da presença do Senhor. Sabe, irmãos, olha que loucura. Um cristão fora do propósito, ele não está apenas fora do propósito ou fora de rota, ele está longe da presença do Senhor.
Tem muitos cristãos, irmãos, como sempre eu digo, talvez até participando de cultos e mais cultos, mas está tão fora do propósito, tão fora da missão, que ele está longe da presença do Senhor. Um homem e uma mulher fora do propósito, fora de rota, é um homem e uma mulher longe da presença do Senhor. Sabe, um cristão fora do propósito, ele está longe do Senhor. E o meu medo, irmãos, que eu fiquei durante essa semana orando aqui na igreja, é que no final de tudo, sabendo que nós temos uma missão aqui na terra, o meu medo é que no final de tudo, de nós sermos julgados, irmãos, não pelo que nós fizemos de errado, pelos nossos pecados aqui na terra, é pelo que nós deixamos de fazer de certo aqui nessa terra. O meu medo é chegar lá no final de tudo e nós sermos julgados não pelo que nós fizemos de errado, mas pelo que nós deixamos de fazer, que era o certo. Há um propósito e uma missão de Deus na sua vida, na minha vida. Nós não podemos chegar naquele grande dia diante do Senhor pensando que seremos julgados somente pelos nossos erros e pelos nossos pecados. Mas você já imaginou, imagina comigo Deus olhando para nós, olhando para você, para mim, falando: ei, eu vou te julgar, não pelos erros que você cometeu, mas por aquilo que eu coloquei de missão, de propósito no seu coração, que era para você fazer e você não fez. Sabe por que você não fez? Porque você encheu o seu coração de tantas coisas e você acabou fugindo da minha presença. Nós vemos aqui um homem, um profeta levantado por Deus, e que uma atitude errada dele colocou ele longe da presença do Senhor. Eu não sei como você chegou aqui nessa manhã, mas ouça o que eu vou te falar. Não fuja do teu propósito, não fuja da tua missão, não fuja da presença do Senhor. Existem muitos cristãos que se dizem cristãos, que estão vivendo longe da presença do Senhor, porque estão vivendo missões e propósitos que não foram designadas para eles fazerem. Há uma missão de Deus para você, amém? Há um propósito de Deus na sua vida, amém? Então cumpra essa missão, cumpra esse propósito. Jonas pagou a sua passagem e foi para Tarsis, fugindo da presença do Senhor, para longe do Senhor. E no versículo 4, fala que quando Jonas está longe da presença do Senhor, agora entra a soberania de Deus. A Bíblia fala que o Senhor lança no mar uma forte tempestade. Um homem e uma mulher, fora do propósito, vive na tempestade. Um homem e uma mulher longe da presença do Senhor é uma vida de tempestade. Nada dá certo, nada prospera, nada vai para frente. Tudo que coloca a mão dá errado, tudo que pensa dá errado, tudo que planeja dá errado. Vive uma vida de tempestade. Sabe por quê? Porque está longe da presença do Senhor. E o salmista vai nos mostrar que mesmo que nós andemos pelo vale da sombra da morte, o Senhor estará conosco. Ou seja, por mais que nós possamos, aqueles que estão no propósito e na missão, por mais que enfrentem vales, desafios, o Senhor jamais o abandonará. Mas aquele que foge do propósito, que foge da presença do Senhor, vive uma vida solitária, vazia, sem fé, sem esperança, sem missão, sem propósito. E não foi para isso que Deus nos chamou, irmãos. Não foi para isso que Deus nos chamou. Quem vive longe da presença do Senhor, vive tempestade de morte. Tempestade de morte. No versículo 5 fala que todos que estavam no navio iriam afundar. Olha que loucura o versículo 5. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão, se deitado e dormia profundamente. Olha o que eu vou te falar. As nossas escolhas não impactam apenas a nós mesmos. Quando decidimos viver longe da vontade de Deus, isso pode trazer consequência para todos aqueles que estão à nossa volta. Por causa da vida de Jonas, um homem
fora do propósito, uma embarcação inteira iria perecer no mar. Por causa da vida de Jonas, aqueles marinheiros que não tinham nada a ver, eles também iriam afundar junto com Jonas. Isso foi a primeira coisa que Deus me falou quando eu li essa passagem há 20 anos atrás. Diante de Deus, irmãos, esse versículo 5, eu estava na igreja orando, e Deus me mostrou esse versículo 5, e eu comecei a meditar falando, poxa, eu não posso ser esse Jonas, eu não posso colocar em xeque a vida de todos aqueles que estão à minha volta, eu não posso deixar minha família afundar e perecer, eu tenho que viver uma vida no propósito, uma vida cumprindo a minha missão, eu não posso deixar que aqueles que eu gosto, aquelas pessoas que eu amo, venham a sucumbir, perecer, afundar no mar. Não! E eu fiquei com isso no meu coração, e eu tenho isso a minha vida inteira. Eu vivi um ano afastado do Senhor, e foi um ano Deus martelando o meu coração. Jonas, 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 você é Jonas. E eu voltei para os caminhos do Senhor, clamando pela misericórdia do Senhor, falando, Senhor, eu vou cumprir o meu propósito, eu vou cumprir a minha missão aqui nessa terra, a minha família não vai perecer, a minha família não vai se perder, os meus amigos não vão se perder, a minha igreja não vai se perder. Eu não sei como você chegou aqui nessa manhã, mas deixa eu te falar algo, tem pessoas que precisam de você, tem pessoas que precisam de você. Você é o homem e a mulher levantados por Deus para fazer a diferença, para cumprir a missão e o propósito. Existem pessoas à sua volta olhando para você, esperando uma resposta sua. Só que a Bíblia fala que os marinheiros ficaram com medo, Leonardo. Eles começaram a clamar cada um ao seu Deus, ou seja, era um povo ímpio, pagão, que não conheciam o Deus de Israel, o Deus verdadeiro. Só que a Bíblia vai falar que Jonas estava dormindo profundamente. No versículo 6 diz assim: e chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te, invoca teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Olha isso, irmãos. Aqui eu quero destacar 2 pontos. Vamos fazer uma analogia aqui, irmãos. O mestre do navio representa aqui uma humanidade sem Deus, que caminha a passos largos para a condenação. E o segundo personagem, Jonas, representa a igreja. Só que aqui nessa história, olha aqui para mim, o mestre do navio representa a humanidade caída, uma humanidade sem esperança, uma humanidade sem Deus. E Jonas representa a igreja. Só que como que Jonas está aqui representando a igreja nessa passagem? Dormindo. E o pior, irmãos, o mestre do navio que não conhecia a Deus chega até Jonas e repreende Jonas. Meu Deus, como é triste ver um cristão sendo repreendido por um ímpio. Como é triste ver um cristão sendo repreendido por um ímpio. Você não é crente fazendo isso, falando isso, agindo dessa forma. E aqui o mestre do navio chega: levanta-te. Tem algumas versões que fala dorminhoco, e ele disse que tens dorminhoco. Levanta-te, clama ao teu Deus. Ou seja, olha a humanidade clamando. Ei, clama ao teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos, irmãos. Tem um povo aí fora clamando ao Senhor, gemendo, gritando, caminhando a passos largos rumo à condenação, rumo ao inferno. E como está a igreja do Senhor? Dormindo em um lugar, irmãos, de comodismo. E Deus nos trouxe aqui nessa manhã para falar: ei, Igreja Batista, desperta, acorda,
Até quando? Até quando nós vamos viver dessa forma? Até quando, irmãos, vamos ter desânimo para vir ao culto? Até quando vamos ter desânimo para participar das atividades da igreja? Até quando nós vamos ficar levando Deus, empurrando com a barriga? Até quando vamos viver uma fé superficial? Até quando? O cristão que vive em cima do muro, nem lá nem cá, está dormindo. Está dormindo. Como está a sua fé? Como está o seu coração? Como está o seu coração para Deus? Não é para as coisas do mundo não, porque para as coisas do mundo nós somos bons para fazer. Nós levantamos na hora certa, nós cumprimos horário, nós fazemos, nós queremos promoção, nós queremos ganhar mais, nós queremos sair, nós queremos nos divertir. Como está o nosso coração para Deus? Como está o nosso coração para as coisas do Senhor? Escuta o que eu estou te falando. Escuta o que eu estou te falando. A igreja do Senhor somos nós, amém? Nós somos a noiva do Senhor. E essa palavra, essa mensagem não é uma cajadada na cabeça, não. É um desperta. Vamos, reage. Até quando? Eu já disse em uma outra oportunidade. Sabe o que é triste, irmãos? É de saber que existem cristãos, homens e mulheres de Deus, 5, 10, 15, 20 anos na igreja, que conhece menos do Senhor hoje do que quando se converteu. Tem pessoas que conhecem menos de Deus hoje do que quando foi encontrado por Jesus. Sabe por quê? Porque deixou de se relacionar com Ele, deixou de obedecer Ele. Quando nós estamos no primeiro amor, quando nós estamos, vivendo aqueles primeiros dias, os primeiros meses, os primeiros anos, é tudo tão maravilhoso, obedecemos ao Senhor, obedecemos à voz do Senhor, obedecemos a palavra de Deus, ouvimos o que o nosso pastor está nos falando, e aí vai passando os anos, irmãos, e a gente vai enchendo o nosso coração de tantas coisas, que essas coisas já não fazem mais efeito, já nem ouvimos mais a voz do Senhor, quem dirá do pastor que está pregando, que está me aconselhando. Sabe, irmãos, ouça a voz do Senhor, ouça o que o seu pastor está te dizendo nessa manhã. Desperta, desperta. Aqui nessa igreja tem homens e mulheres de Deus. Sabe, irmãos, nós somos pastores de Deus, pastores que têm o coração voltado para o Senhor. E eu vou falar algo aqui, irmãos. Se você tem resistência, não nos considera como pastores, como cristãos, irmãos, vocês estão correndo um sério risco, sabe? Vocês estão correndo um sério risco. E eu vou falar algo para vocês. Quando a gente sair dessa porta aqui, existe aí talvez umas 150 mil igrejas. Procure uma onde você vai ouvir a voz de Deus e ouvir a voz do seu pastor. Se você não vê isso aqui nessa igreja, por amor a você mesmo, procure uma igreja. Procure uma igreja. Agora, se você está conosco, ombreando conosco, ouça o que o seu pastor está te dizendo nessa manhã. Desperta. Amém. Desperta. Desperta. Para quem está dormindo, Deus não te chamou para ficar dormindo. Vamos fazer? Amém? Amém. Vamos orar? Amém? Vamos participar das atividades da igreja? Amém? Vamos participar, irmãos. Vamos fazer isso daqui crescer, para a honra e glória desse Deus maravilhoso. Quem nos conhece sabe, a gente não quer que isso aqui cresça em número de pessoas, para a gente ser exaltado e glorificado, não, irmãos. É porque Deus conhece o nosso coração e sabe o quanto nós amamos as vidas que estão perdidas lá fora. Nos ajude nessa missão, nos ajude nessa missão. Versículo 8 e 9, olha só o que diz a palavra do Senhor. Então lhe disseram, olha isso aqui, agora isso aqui é forte. Agora eles chegam até Jonas, amém? Jonas estava dormindo, Jonas acorda, e agora vai ter um diálogo, olha o versículo 8 e 9. Então lhe disseram, declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? E Jonas lhe respondeu, sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Irmãos, olha aqui. Reparem comigo que, mesmo em meio a uma fuga,
mesmo em meio a uma tempestade, mesmo fugindo do propósito, Jonas sabia quem ele era. E ele fala: eu sou um hebreu que temo ao Deus que fez o céu e a terra. E eu te pergunto nessa manhã: e você? Quem é você? Quem é você diante de Deus? Quem somos nós diante de Deus? Se nós estivéssemos nessa situação e uma pessoa chegasse e falasse: ei, está acontecendo isso e isso na minha vida, na minha casa, mas quem é você? Você pode me ajudar? Que ocupação é a sua? De onde você vem? O que nós responderíamos? Sou um cristão, crente, evangélico, que temo Deus, que fez os céus e a terra, e eu posso te ajudar. Ou a nossa resposta seria: nem eu sei quem eu sou em Cristo. Eu estou tão perdido no caminho que nem eu sei quem eu sou. Talvez nessa caminhada sua, você tenha perdido a sua identidade e já não sabe mais quem é você em Cristo, por causa da desobediência, por causa do desânimo, por causa da falta de fé, por causa das coisas do mundo, por causa das coisas que tem te sufocado. O inimigo vem, irmãos, deixa eu te falar, não é para te tirar da igreja não, irmãos, isso aqui não salva ninguém não. O inimigo vem para te tirar da presença do Senhor, da presença do Senhor. Ele vem para te tirar do seu propósito. E muitos cristãos têm perdido o propósito de tal forma que têm perdido até sua identidade. Jonas responde: sou um hebreu que tema a Deus, que fez os céus e a terra. O que nós diríamos diante das situações da nossa vida? Quando uma pessoa chega e pergunta: e você? É crente? É cristão? Serve ao Senhor? Será que nós temos coragem de responder: sim, sou crente, sou evangélico, sou cristão, temo ao Senhor, por isso que a minha vida é dessa forma, por isso que eu estou caminhando dessa forma? Só que muitos de nós, infelizmente, nós não temos coragem de responder, porque a nossa vida, o nosso cotidiano não condiz com isso. Coloque-se dentro do propósito. Coloque-se dentro, no centro da vontade do Senhor. Saia daqui dessa manhã colocando a sua vida de volta à rota, dentro do propósito. Não deixe que as pessoas lá fora, não permita que as circunstâncias lá fora venham tirar você do propósito e roubar a sua identidade. Uma outra passagem: filho pródigo, tinha tudo na casa do pai, resolveu pegar a parte da sua herança e fugiu. Lá na frente, ele começa a cuidar de porcos, ele começa a desejar até a comida dos porcos. Sabemos que naquela época um judeu não podia nem tocar em um porco, porque era um animal imundo, e é até hoje para eles. Ele não podia, porque ele seria contaminado. Agora esse filho que morava dentro da casa do pai, que tinha tudo, ele perdeu sua identidade de tal forma que agora ele está cuidando até de porcos, se misturando com a imundície. Isso fala de perder a conexão com a casa do pai. Ele fugiu, ele perdeu sua identidade de tal forma que até sua religião, aquilo que ele cria, foi afetado. Um homem e uma mulher fora do propósito, na desobediência, vive fora da presença do Senhor. E em meio a essa crise, irmãos, olha só no versículo 12, já vamos caminhar para o final. Respondeu-lhes Jonas: tomai-me. Agora eu vou dar uma pancada boa aqui. Versículo 12: e respondeu-lhes Jonas: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Irmãos, em meio a essa crise que Jonas estava vivendo, ele bateu no peito e assumiu a responsabilidade. Ele bateu no peito e falou: ei, vocês estão a ponto de perecer, o navio está a ponto de afundar, essa tempestade está dessa forma por causa da minha vida. Sabe por quê? Porque eu estou fora do propósito, porque eu estou fora da vontade do Senhor. Talvez o primeiro passo
para nós voltarmos à rota, voltarmos a cumprir o propósito do Senhor aqui nessa terra, seja assumir nossas responsabilidades. Bater no peito e falar: a culpa é minha. A culpa não é da minha esposa, não é do meu esposo, não é dos meus filhos, não é da igreja, não é do pastor, não é do mundo, não é do capeta, não é do... Não, a culpa é minha. Só que nós somos uma geração de transferência de responsabilidade. É a geração da síndrome de Saul. Deus deu uma missão para Saul, Saul não executou, voltou e tentou transferir para o povo. Vocês lembram dessa história? Quando Davi vai lá e peca, volta, o profeta vem repreender Davi, ele bate no peito e fala: pequei. Não somente contra homens, mas contra o Senhor. Cai de joelhos em terra, é perdoado pelo Senhor. Sabe por quê? Porque ele assumiu a responsabilidade, ele assumiu o BO, ele assumiu o boleto. Só que nós transferimos a responsabilidade. A igreja, a palavra, o Lula, o Bolsonaro, meu vizinho, meu trabalho, meu patrão, minha esposa, meu marido, meus filhos, minha casa, minha vida. E a gente fica igual aquele bichinho do desenho animado antigo. Ó céus, ó vida. Lamentando, entende? Entende? Não foi para isso que o Senhor nos chamou. Ele nos chamou para assumir responsabilidade. Amanhã no Grupo Vida, às 20 horas, Leonardo tem uma palavra de Deus lá para nós. Porque ele já compartilhou um pouco dessa palavra comigo. É uma palavra de Deus que vai ser ministrada ali às 20 horas da manhã. Vai nos mostrar ali um homem e homens que, mesmo em meio ao medo, ao temor, eles assumiram responsabilidade e fizeram a diferença. Por isso nós estamos aqui hoje. Amém. Assuma a responsabilidade, rapaz. Assuma a responsabilidade, moça. Se eu fosse viver de murmuração, irmãos, olha só, talvez eu teria todos os motivos do mundo para viver em crise, assim, ó. Falar: poxa, a crise de Asaf, aquela que Asaf veio caminhando pelas ruas da cidade falando: poxa, mas o ímpio tem felicidade, o ímpio tem carro, tem casa, tem família abençoada, parece que ele tem comida boa para comer, e eu que sirvo ao Senhor, na casa do Senhor todos os dias não tenho nada, minha casa vive em tribulação, em luta, em tempestade. Ele enfrentou essa crise. Talvez eu também poderia enfrentar, mas sabe por que eu não enfrento, irmãos? Porque eu assumi minha responsabilidade de tal forma que eu vou orar pelos meus filhos até o último dia da minha vida. Se eles seguirem ao Senhor, sim ou não, é eles com o Senhor. Mas a minha parte eu vou fazer, eu vou orar até o final. E eu vou assumir minha responsabilidade, que mesmo eles não querendo, eu quero. Mesmo minha mãe e meu pai não querendo, eu quero. Vocês entendem o que eu estou falando? Que todos nós temos motivos para viver desanimados, abatidos, sabe? Mas nós não podemos, nós não temos esse direito de vivermos assim abatidos, fracassados, desanimados. Nós fomos chamados para fazer a diferença aqui nessa terra, independente do que nós estivermos passando. Então a crise que você está passando, irmãos, apresenta para o Senhor. Coloque em oração diante do Senhor e siga em frente. E levante a cabeça, crendo que o Senhor fará todas as coisas na hora certa e no momento certo. Amém, irmãos? Amém. Então dá um glória a Deus e aplauda ao Senhor para me tomar uma água aí, irmãos. Aleluia, glória a Deus. E eu vou finalizar essa mensagem no versículo 17. A Bíblia fala que Jonas falou para aqueles homens: ei, eu sou hebreu, temo o Senhor. Depois ele fala para eles: olha, eu tenho a solução. Eu assumo tanta responsabilidade que a culpa é minha, que se vocês me lançarem ao mar, eu tenho certeza que essa tempestade vai acalmar. E vocês vão continuar seguindo a viagem de vocês aí. E a Bíblia fala que os marinheiros lançaram sorte para saber, e a sorte caiu sobre quem? Jonas. E eles não pensaram duas vezes. Eu imagino assim, pegando aqueles 4 brutão, sabe? Tchau. E o cara, tipo, caiu na água. E a tempestade acalmou.
assumiu a responsabilidade, foi lançado ao mar e a tempestade acalmou. Só que no versículo 17, aí a história podia tanto acabar aí, né, irmãos? O cara assumiu o BO, né, Fernando? Ele podia, mas não. Aí Deus vem para ensinar mais um pouco para aquele homem e para nós também. E no versículo 17, fala assim, e respondeu-lhes... Não, no versículo 17, está ali, Jonas? E preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, nas entranhas do peixe. Aqui, irmãos, nós vemos um homem que fugiu do propósito, que entrou em um navio, veio uma tempestade, foi lançado ao mar, e que agora enfrenta o seu maior problema. De todos os... Sabe aquele... Tem um meme, né? Não, tal, no começo estava ruim, tal, mas agora parece que piorou. Foi o que aconteceu com Jonas. Quando ele recebeu a missão, estava ruim. Aí ele entrou no navio e fugiu. Aí veio uma tempestade e ficou pior, né? Aí lançaram o cara no mar. E aí, para piorar tudo, o Senhor ainda lança um peixe sobre ele e o peixe engole o cara. Ou seja, agora Jonas estava enfrentando o seu maior problema. Ele estava dentro do ventre do peixe. E sabe o que isso representa? Agora Jonas está sozinho. Sozinho. E foi ali naquele lugar. Aquele problema se tornou em uma oportunidade de Jonas recomeçar o que ele tinha interrompido. Foi no lugar de solidão. Deus precisou levar Jonas ao extremo, no ventre de um peixe. E não foi só uma engolida para ele ter medo e lançou ele fora, não. Ainda colocou ele lá 3 dias e 3 noites. O maior problema da vida de Jonas estava diante dele. Só que esse problema acabou se tornando uma oportunidade para Jonas poder recomeçar aquilo que ele havia interrompido. E a Bíblia fala no capítulo 2, a gente deixa para uma próxima oportunidade, porque não deu tempo. Capítulo 2 vai falar que Jonas, ele clama ao Senhor, lá do ventre do peixe, ele clama ao Senhor. A Bíblia fala assim, na sua angústia, Jonas clamou ao Senhor. Coloca só o versículo 1 do capítulo 2. Eu não dou conta, minha vontade era de ficar os 4 capítulos aqui. Capítulo 2, versículo 1. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. Lá dentro, precisou Jonas ir parar no ventre do peixe, para ele poder voltar a orar ao Senhor, a clamar ao Senhor, a buscar ao Senhor. Precisou ele chegar no fundo do poço, no fundo, onde não tinha mais para onde descer, é o mais profundo da terra, para poder orar ao Senhor. E a Bíblia fala que Deus é tão misericordioso que Ele ouviu a oração de Jonas, Ele ouviu o clamor de Jonas. E aí vem a soberania de Deus sobre o peixe novamente. Deus ordena, o peixe vai lá e lança Jonas na terra, cospe Jonas na terra. E a Bíblia fala no capítulo 3 que ele vai e chega na cidade de Nínive, prega a palavra de Deus, mesmo contra a vontade dele. Fala que aquele povo se arrepende. Aquele povo se arrepende. Só que no capítulo 4 começa falando que Jonas, Senhor, eu sabia que o Senhor iria perdoá-los. Eu sabia que o Senhor iria agir com bondade e misericórdia sobre aquele povo. E aí o final, irmãos, vamos deixar para uma próxima oportunidade. Deus ainda é tão bondoso e misericordioso que faz nascer uma planta para fazer uma sombra sobre Jonas. Mesmo o cara discutindo com Deus, como é que pode, né? Deus faz nascer uma planta, uma sombra. Quando é pela manhã, o Senhor vem agora, com a soberania dele, é num verme. Come a raiz da planta, come a planta. Jonas fica irado, indignado. E Deus termina falando para ele assim: você tem mais compaixão dessa planta do que do povo de Nínive, que não sabe distinguir entre o direito e o esquerdo. Deixa eu te falar uma coisa. Nós não fomos chamados para cuidar de coisas. Nós fomos chamados para cuidar de pessoas.
Nós fomos chamados para cuidar de pessoas. Só que nós damos mais ênfase nas coisas do que em pessoas. E essa história, no final dela, nos mostra isso. O Senhor ainda termina falando para Jonas: você tem mais compaixão dessa planta que você nem conhece, que eu fiz nascer ontem e morreu hoje, do que 120 mil, parece? 120 mil pessoas. E Jonas tinha compaixão da planta e não de 120 mil pessoas. Vamos finalizar essa mensagem? 3 aplicações para a sua vida. A primeira: não fuja do propósito. Não fuja da missão que Deus colocou para que você executasse. Eu tenho a minha missão, você tem a sua missão, cada um de nós temos a nossa missão. Não fuja do propósito. Eu já falei, mesmo que você não consiga pregar, tocar, cantar, faça uma oração com a pessoa, libere uma palavra de Deus. Ame as pessoas a tal ponto que você fique indignado em saber que as pessoas estão morrendo e indo para o inferno. Você lembra quando eu disse, há algumas ministrações atrás, Spurgeon, né? Que ele falou: eu me coloco no meio, assim, ó, entre o ímpio e entre o inferno. Se eles quiserem chegar até o inferno, eles vão ter que passar por cima de mim, mas eu não vou permitir. Esse tem que ser o desejo, o anseio do nosso coração. Repito, os meus filhos terão que passar por cima do meu cadáver para eles conseguirem chegar no inferno. E as pessoas lá fora também. Porque em nome de Jesus, nessa manhã, Deus vai nos levantar de uma forma diferente. E nós vamos colocar em prática tudo isso que foi falado aqui nessa manhã. Há um propósito de Deus na sua vida. Segundo ponto, nossas escolhas afetam as outras pessoas. Aquilo que você decidir, a escolha que você fizer, pode colocar a pessoa em um lugar tão perto de Deus, como também tão distante do Senhor. A sua família olha para você, seus amigos estão olhando para você, para nós. Quando eu falo você, é para nós. Qual a escolha que nós vamos fazer daqui para frente? E o terceiro, os problemas da sua vida podem ser uma oportunidade de um recomeço. Sabe o problema que você enfrenta? Feche teus olhos em nome de Jesus. Feche teus olhos. Eu não sei como você chegou aqui nessa manhã, mas se você está dentro do propósito, se você está cumprindo a sua missão aqui nessa terra, peça ao Senhor mais fé, mais coragem, mais ânimo, mais atitude, sabe, mais força, para que você continue rompendo, marchando, que você continue crendo, mesmo que a situação pareça impossível, mesmo que tudo pareça impossível. Sabe, essas lutas que tem feito parte da sua vida, ela não pode te derrotar, irmão. Ela não pode vir para poder te desanimar. Pega esses problemas e torne esses problemas em uma chance de um recomeço. Eu estou enfrentando uma luta, eu estou enfrentando um desânimo, e é agora que eu vou mostrar para o meu Deus quem eu sou. É agora que eu vou me apresentar diante de Deus como um cristão verdadeiro, um cristão de verdade. Talvez você chegou aqui nessa manhã dentro do ventre do peixe, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites. Mas só que o ventre do seu peixe é o desânimo, é a falta de fé, é uma enfermidade, é uma luta, é uma provação.
e você não vê saída mais de dentro desse peixe, você não vê saída mais, o que você vê é muro, é parede, é obstáculo. Nessa manhã Deus te convida a orar, a clamar a Ele. Deus está nesse lugar, Ele ouve o seu clamor, Ele ouve a sua oração, Ele enxerga a sua dor, Ele sente a sua dor. Cada lágrima sua que escorre do seu rosto, Deus recolhe para Ele. O ventre do peixe não foi o lugar que Deus nos chamou para a gente morar, não. O ventre do peixe é só um lugar de passagem. Jonas passou pelo ventre do peixe, clamou ao Senhor. Logo depois ele retomou, logo depois ele continuou o seu propósito e cumpriu o seu propósito. E nós vamos cumprir o nosso propósito, ou vamos viver dentro do ventre do peixe? Espírito Santo de Deus, guarda os meus irmãos, guarda as minhas irmãs. Pai, em nome de Jesus, guarda a fé, guarda o coração deles. Pai, em nome de Jesus, não permita, Pai, não permita que os problemas, as dificuldades venham nos tirar do nosso propósito, da nossa missão. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar diante de Ti a Tua igreja. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar diante de Ti cada membro da nossa igreja, cada família dessa igreja. Como nós estamos orando aqui durante a semana, Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar diante do Senhor cada família, cada casamento, cada criança. Pai, eu quero apresentar diante de Ti a vida do nosso irmão Miguel. Pai, em nome de Jesus, visita a vida daquele homem. Pai, em nome de Jesus, esteja com ele, Pai. Pai, em nome de Jesus, seja com aqueles médicos. Pai, em nome de Jesus, a última palavra é sempre a sua. Pai, em nome de Jesus, fortalece o Teu filho, para que ele cumpra o propósito dele aqui nessa terra. Pai, em nome de Jesus, visita cada família aqui dessa igreja, visita cada casamento, cada criança. O inimigo tem se levantado, mas tem se levantado para cair, pelo poder do nome de Jesus. Oh Espírito Santo de Deus, nós Te louvamos e Te agradecemos, Pai. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado por essa palavra, em nome de Jesus. Dê um forte aplauso a esse Deus maravilhoso.